Bom, gente, boa noite, vamos lá. Qual que é a ideia hoje? Ah, hoje é um pouquinho diferente, né? Como já colocaram aí, hoje temos diferencial, tá? Ah, a ideia hoje é explicar, novamente, e tirar dúvida de alguns de vocês com relação àquele lance do croquis, né? Porque vários de vocês depois vieram me perguntar no chat e tal, né? Tirar dúvida a respeito do croquis, como que faz, deixa de fazer, estava com dúvida, não estava conseguindo fazer, enfim, vários questionamentos aí. Aí eu achei interessante a aula de hoje estar passando para vocês. O que que é o croquis, né? Como é que a gente desenvolve esse croquis aí, né? Para que que ele vai servir para a gente, enfim. Vamos falar do croquis propriamente dito, tá? Achei importante estar dando essa aula aí para vocês, tá? Sim, Joyce. Inicialmente, o croquis vai ficar parecendo desenho de primário mesmo, tá? E no fundo, tá? O croquis, ele pode ser um desenho primário, tá? Ele não precisa ser um desenho extremamente elaborado. Se ele for um desenho extremamente elaborado, ele já não é mais um croquis, tá? Ele é um desenho que a gente chama de anteprojeto, tá? Ele já tem uma outra classificação aí, tá? Ele já tem muito mais detalhe, mais informações, tal. Significa que não é mais uma ideia, já é um projeto propriamente dito, tá? O croquis é a ideia que você tem e acaba passando para o papel, tá? Então, realmente, ele vai ficar parecendo um desenho de terceira série aí que você falou. Como assim? Vai ser um tal de põe folha, tira folha, mas tudo bem. Como é que a gente começa a trabalhar o croquis, tá? Vocês já devem ter ouvido alguém falar para vocês o seguinte: pega um guardanapo, rabisca no guardanapo a ideia de vocês, tá? Guarda depois esse guardanapo e melhora a ideia. Isso é um croquis, tá? Então, toda vez que vocês tiverem um pedaço de papel e começar a colocar a ideia de vocês no papel, tipo, aqui tá minha folha em branco, aí eu falo, bom, eu vou começar pensando num quarto, aí desse quarto eu vou colocar um banheiro, só que a ligação desse quarto com o banheiro vai ser feito por uma sala, vai ser maior, vai ter uma cozinha pequena aqui do lado. Enfim, essa brincadeira de ficar riscando inicialmente de qualquer jeito, brincando mesmo no papel, né? E depois pensando, talvez uma portinha aqui, por que não outra aqui? Ah, descobrindo as ideias, tá meio desproporcional. Essa daqui é o quê? É meu croquis inicial, tá? Então, ele vai ter essa cara mesmo de desenho pré-primário, tá? É normal, tá? Jogo fora isso? Não, eu vou escrever aqui, ó. Eita. Croquis número 1, tá? Significa que foi a minha ideia número 1. Não jogo fora, não uso borracha. Pego uma outra folha e rabisco uma nova ideia. Aí eu vou lá, croquis número 2. E assim por diante, tá? O que vai acontecer muitas vezes? Você vai pegar as 3, 4 ideias que você teve, vai olhar uma, vai olhar outra,
vai olhar outra, e vai fazer uma mistura de todas elas e um quinto croquis, e assim por diante, tá? Então, esse rabisco inicial também é um croquis, tá? Que é colocar a sua ideia inicial no papel. Perfeito? Então, a função do croquis, tá, é justamente essa. É você tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a ideia, se eu não coloco no papel agora, daqui a meia hora eu posso ter esquecido. Né? Aí você vai falar assim, é por causa da correria, é por causa da idade, por isso que eu esqueço. Não. É super comum você se distrair, qualquer coisa, né? Seja uma música, um noticiário, o que for, quando você vai olhar, putz, qual que era aquela ideia mesmo? A quantos de vocês não aconteceu isso quando vocês estavam fazendo uma redação? O croquis é a mesma coisa. O croquis de desenho é a mesma coisa, tá? Então, pensou? Nem que seja um pedacinho pequeno de papel. Rabisca nele e guarda. Aí depois passa para um papel maior. Então, essa é a função do croquis. Também. Desde que não tenha sido, Lamis, eu num post-it daqueles pequenininhos. Não, daqueles pequenininhos também dá. Meu primeiro croquis, para vocês terem uma ideia, foi na capa de caderno. Peguei a capa do caderno, olhei para ela e falei assim, está muito branca. Peguei e croquisei ele inteiro. Depois ficou uma coisa ridícula, né, no caderno, né? Mas tive que levar o resto do ano com aquele croquis na capa. Isso que é um croquis, tá? Colocar a ideia no papel, tá? Independente do tamanho que ele for, tá? Só não pode esquecer de guardar para depois analisar as ideias ou fundir uma na outra ou passar a limpa, que é que você achou mais interessante. Faz parte. O croquis caprichado é aquele quando você chega naquele rascunhão que você fez, assim, agora sim, cheguei na ideia que eu queria. Aí você faz o caprichadão. Mas como é que é o croquis caprichado? Tá? Vamos lá. A partir daquilo que eu pedi para vocês, tá? O exercício que eu pedi para vocês, eu já dei um elemento aí, que é a casa, que já existe. Já existe o quê? A ideia do contorno e da medida da casa inicial. Eu peguei uma outra planta para dar o exemplo para vocês, tá? Por que que eu não peguei aquela mesma? Porque eu não vou ficar dando ideia de graça, tá certo? Então, o que que a gente faz? Primeiro, se a gente quiser trabalhar com medida ou com informações aproximadas de valores, tá? Eu vou passar limpo na escala aquele desenho que foi passado para vocês. Esse daqui já está na escala 1:50. O que que vai me interessar nele aqui? Somente a parede de contorno, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Se vocês tiverem um papel mais transparente em casa, vocês podem utilizar esse papel, que eu acho mais interessante, tá? Não tem, já explico como é que vocês podem trabalhar aí, tá? Não sai correndo para comprar, não. Tá? Se tiver um papel transparente, coloco o papel em cima do que eu já desenhei como original,
como matriz. Fricciono bem o papel em cima, para ele ficar bem juntinho, para tirar o ar, né? A mão livre mesmo, eu faço meu contorno. Aí vocês podem falar o seguinte: eu tenho a mão boba, minha mão é torta, conforme eu vou desenhando, a linha vai ficando tudo torta. Não tem problema. Não é desenho definitivo. É para estudo. A minha mão também é boba, ela é torta. Algumas linhas saem bonitinhas, outras, vocês vão ver a desgraceira que vai ficar. Já vou avisando. Eu não bebi bebida alcoólica, não usei tóxico, eu só não dormi essa noite, tá? Só dormi 2 horas e meia praticamente. Então até que eu tô bem zoada. Ninguém precisa de mais de 2 horas de sono por dia. Então, eu preciso. Preciso de pelo menos umas 10, mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu fiz aqui o contorno. Nesse contorno, eu não coloquei porta, eu não coloquei janela. Tá? Foi exatamente o contorno, ó. Cadê porta, cadê janela? Foi o contorno da edificação, tá? E aqui eu acabo respondendo uma pergunta que vocês estão fazendo direto. Eu preciso pôr a porta? Tenho que manter essas mesmas portas? Eu tenho que manter essas mesmas janelas? Tá? A resposta é não. Eu vou pensar nas portas e nas janelas em função daquilo que eu for pensar em cima desse contorno aqui. Tá? Então, em cima desse contorno que eu fiz aqui, é que eu vou determinar o que eu quero aqui dentro. Tá? De repente, não sei, vai lá saber, eu quero fazer o seguinte. Eu estico aqui, puxo aqui, dou mais uma esticada aqui. Puxei aqui, aqui eu já criei meu dormitório, aqui meu banheiro. Aqui eu já tenho a minha cozinha, aqui minha sala. Mudei totalmente a casa. Eu mantive o contorno, tá? Mudei totalmente a disposição dela. Tá? Como que era essa casa originalmente? Não sei se vocês chegaram a trabalhar esse desenho no semestre passado com a Roseli. Tá? Aqui a sala, aqui é o dormitório, aqui é o banheiro, cozinha e área de serviço. Tá? É essa casinha aqui. Tá? Então, sala, dormitório, banheiro e cozinha. Qual foi o que eu rabisquei aqui? Cozinha, banheiro, dormitório e sala.
eu dei uma alterada no meu layout aqui. Mantive quem? A parede, mas eu mudei a disposição interna da edificação. Fiz tudo isso à mão, tá? Agora, para saber se vai caber o mobiliário aqui dentro, conforme a nossa querida amiga norma 15.575. Tá? Como é que a gente vai saber? Se nesse dormitório aqui, de fato, vai caber a minha cama. Tá? Sugestão que eu dou para vocês. Pega um outro papel, de preferência colorido, tá? Só não assalta papel de dobradura do irmão, que nem eu fiz. Era o único colorido que tinha. Na escala, a mesma escala do desenho, tá? Desenha e recorta o mobiliário. Escreve. Cama de casal. Cama de solteiro. Escreve quem que é quem aí. Tá? Aonde a gente consegue essas medidas desse mobiliário? No final da norma 15.575, parte 1, tem a tabela com as medidas de todos os móveis que ele sugere, né, para efeito de quê? Uma boa adequação do ambiente aí. Tá? Fiz, cortei, vou lá com a tesoura, cortei, posiciono. Posicionei. Supor que seja sorteiro. Posicionei as duas caminhas. Se tivesse o guarda-roupa, eu já colocava o guarda-roupa. Com escalímetro, a gente pega a nossa criança na escala, coloca aqui a distância, que tem que ter lá o 0,50. Tá? Posicionei tudo direitinho. Tá mais ou menos do agrado. Ou eu fotografo para ter uma ideia da disposição do mobiliário, tá? Que hoje a gente tem essa facilidade do celular, tá? Fotografar, porque eu posso aproveitar esse papelzinho, que é nosso mobiliário, para os outros croquis, tá? Por quê? A gente vai ficar só em um croquis. Você vai fazer uma ideia, vai olhar, ficou legal. Vou fazer uma segunda. Eu não vou jogar fora essa primeira ideia. Eu vou por lá. Estudo 1. Aí faço um novo croquis. Novamente, faço o contorno, faço toda a divisão que eu quero, estudo 2, e assim por diante. Tá? Por isso que eu tô falando, pôr uma folha por cima. Não tenho folha transparente, tá? Eu não tenho papel manteiga, eu não tenho folha de seda, eu não tenho vegetal. Como é que eu faço? Saio correndo para comprar na Calunga? Não, tá? Vocês vão utilizar uma coisa que a gente trabalha muito na área de desenho, que a gente chama de mesa de luz. Só que a mesa de luz é uma mesa que nem essa que eu tô aqui, e embaixo dela, já não é mais que nem essa. Embaixo dela tem um conjunto de lâmpadas, que você liga elas, né? E elas vão iluminar meu espaço aqui, aonde eu consigo fazer a cópia do desenho que está debaixo desse sulfite aqui, sem problema nenhum. Não consigo enxergar o que está aqui. Tá? Como é que eu consigo improvisar essa mesa de luz na nossa casa? Usando a janela. De preferência durante o dia. Tá?
Por favor, gente, durante o dia. E aí, outra, janela onde o vidro seja um vidro liso, não vidro fantasia. Tá? O que é vidro fantasia? Aquele corrugado e o canelado. Por quê? O corrugado e canelado, ele fica do lado de dentro da edificação, não fica do lado de fora. Aí você vai desenhar e vai ficar o desenho com textura. Aí não fica legal, né? Então, de preferência, liso. Tá? Fez o seu desenho com régua bonitinho na escala, vai fixar ele no vidro. Não esqueça de abrir a veneziana para poder ter claridade. Tá? Fixou no vidro. Ah, tá. Se você tiver mesa de vidro, você pode usar a luminária embaixo também. Só que você tem um pequeno problema aí. Dá ofuscamento. O que que é ofuscamento? A lâmpada, ela vai ficar batendo no olho direto. Isso atrapalha, que é uma beleza. Eu já não gosto de trabalhar com a lâmpada por baixo da mesa de vidro, mas é uma opção também, né? Voltando à questão da janela. A janela, gente, de boa. Você vai fazer o contorno à mão. Eu não vou precisar de régua, certo? Então, pode ser na vertical sem problema nenhum, que dá para desenhar tranquilamente. Tá? Eu já fiz isso várias vezes e não tenho vergonha de falar. Né? Já fiz um projeto em folha, tamanho A0, dessa forma. A janela era grande, tá? Mas eu fiz desse jeito aí, tá? Utilizando, essa era a minha mesa de luz aí. É mesa de luz de pobre, mas dá super certo. Tá? Aquela velha história. Não tem tu, vai tu. A gente consegue improvisar. Tá? Se vocês vissem a forma como eu estou aqui hoje dando aula para vocês, é uma gambiarra atrás da outra, é um improviso lascado, tá? Vocês iam dar risada, mas tudo bem, tá valendo. Tanto é que essa mesa que eu estou usando é a bancada de trabalhos de machetaria da minha irmã, não é nem minha mesa. Então a gente pega emprestado aí para trabalhar. Bom, voltando ao que interessa. A proposta que foi passada para vocês não foi essa proposta que eu fiz aqui, de um dormitório, uma cozinha, um banheiro e acabou, tá? A proposta que foi passada para vocês foi de 2 dormitórios, banheiro social, um lavabo, um escritório, uma sala integrada com a cozinha, lavanderia, tá certo? Aonde muitos de vocês já verificaram o seguinte: naquela casinha que foi passado para vocês, não cabe tudo isso. Então, eu vou ser obrigado a criar um segundo pavimento aí. Tá? Então, como é que a gente vai fazer o croquis quando eu tenho 2 pavimentos ou mais? Quando eu tenho um pavimento, um andar, né? Isso daqui e acabou. Tá? Aí depois eu começo a brincar, né? Eu vou querer uma porta aqui. Aí eu vou pôr outra aqui desse lado. Eu jogo uma outra porta aqui. A minha entrada, eu vou fazer aqui pela lateral. Aí eu começo a brincar com as aberturas para finalizar o desenho. Tá? Isso daqui é para uma casa térrea. No nosso caso, ela é sobrado. Tá? Então, o que a gente faz aí nesse caso? Tá? Eu posso trabalhar de 2 formas. A primeira situação. Vocês estão vendo que eu joguei o papel já
para desenhar mais no cantinho. Por quê? Depois eu vou dobrar o papel para desenhar o pavimento superior. Porque o pavimento inferior tem que casar com o superior. Tem que estar um em cima do outro certinho, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, novamente, fazemos o contorno. E vocês estão vendo, quando eu traço, eu não estou fazendo aquilo que muitos de vocês fazem, que é pintar a linha. O que que significa pintar a linha? Tá? É ficar fazendo isso, ó. Tá? Eu já ponho a lapiseira num ponto e, ó, já deslizo a mão. Ah, mas vai ficar torto. Não tem problema, é croquis. Se fosse para ficar reto, eu tinha feito com régua. Então, tá aqui meu primeiro pavimento. A tortura, que lindo. Aqui é o pedaço que eu pintei a linha. Fiz aqui. Tá? A pergunta que não quer se calar. O que é de comum entre o piso térreo e o piso superior? O que que eles têm em comum? O mesmo formato. E o que mais? A escada. Exatamente. A bendita da escada. Tá? Por quê? Como é que eu vou sair de um andar para ir para o outro? Eu tenho que ter um elemento que se chama escada, que é a circulação vertical aí, tá? E ele é comum para os dois pisos. Se ele é comum para os dois pisos, significa que ele está no mesmo local nos dois pisos. Então, no lugar onde eu determinar no térreo, ele tem que aparecer no superior, tá? Então, pegar aqui no meu exemplo, eu vou determinar que eu quero, ponto final, que a minha escada vai ficar nesse ponto aqui, ela vai ser uma escada em L, talvez ocupe mais ou menos esse espaço. Por que que eu acho que talvez? Porque eu tenho que calcular a quantidade de degraus, tá? Olha como eu sou boazinha com vocês. Não devia, mas eu sou. A quantidade de degraus que vai dar para vocês vai girar entre 16 a 18 degraus. Não mais do que isso. E não menos com isso. Menos com certeza não será, tá? Mas pode até acontecer. Por que que eu tô falando para vocês que vai ser em torno de 16? Porque aquela continha que eu mostrei para vocês na aula, expliquei escada para vocês semana passada, eu já trabalhei com o pé direito, bem próximo do que vocês vão trabalhar, que é entre 2,70 e 2,80, e a espessura da laje, né? A espessura da laje geralmente é algo em torno de 12
a 15 centímetros, tá? Mais comum 12 centímetros aí. Então, querendo ou não, aquela continha que já foi passada para vocês semana passada, já tem a quantidade de degraus e companhia. Tá? Olha como sou boazinha. Poupei vocês de fazer cálculo. Mas tudo bem. Então, dá para começar a pensar mais ou menos o espaço que ela vai ter. Eu não contei, tá? Então, vai ter mais ou menos esse espaço aqui. Lembrando que, como ela está mudando de direção, eu tenho um patamar aqui. Tá? Ada, Oi. no caso da escada, tem que ter a projeção dela no térreo, mostrando o piso superior, e a projeção superior com ela no inferior, ou não? Para efeito de croquis, a gente acaba fazendo, tá? Para a gente ter uma noção do posicionamento dela. Só para efeito de croquis. Aí, quando for passar a limpo, o que é o passar a limpo? Pegar o nosso croquis e desenhar ele bonitinho com régua, ou jogar no CAD, seja AutoCAD, TurboCAD, MiniCAD, FreeCAD, ou então o AutoCAD, o KiCad mesmo, tá? Aí a gente vai fazer o quê? O trecho que eu estou vendo, linha cheia, o que eu não estou vendo, tracejado, Ok. tá? Então, esse primeiro momento, para efeito de croquis, eu estou enxergando, certo? Aqui nada é tracejado, é tudo linha cheia. Mas De... mesmo, Oi, desculpa, mas pode mesmo falar. no croquis, eu tenho que colocar nos dois pavimentos. Nos dois pavimentos. Ok. Porque é certeza de onde está o posicionamento dela. Para não ter dúvida. Lembrando que o croquis é a ideia ainda. Então, se eu colocar só um trechinho da escada, você vai falar assim, pô, peraí, mas será que eu não posso mudar? Posso. Apesar que eu sei que num pavimento está de um jeito, mas de repente eu posso ter pensado no outro, ter pensado numa outra posição no outro pavimento. Pode gerar essa dúvida. Na dúvida, mantém igual para os dois. Ok. Isso daí é a minha forma de pensar, tá, gente? Tem outros projetistas que já não, eles já vão pensando o croquis como se estivesse desenhando o final. Aí sim, eles vão fazendo um trechinho num canto, um trechinho no outro, né? Então, cada um tem sua metodologia. A minha é justamente essa. Porque daqui a 6 meses eu vou pegar esse desenho, eu não vou lembrar a ideia que eu tive. Se eu tiver tudo no papel, aí eu lembro. E outra idade vai chegando. Então, enfim. Posicionei a minha escada, eu já posso começar a pensar na distribuição dos ambientes. Tá? Tanto no superior quanto no térreo. Tá? Vamos pensar aqui como é meu térreo. Aqui no meu térreo, eu já vou matar 2 coelhos numa caixa d'água. Além da minha escada, eu já vou aproveitar a parte de baixo dessa escada aqui para meter-lhe aqui um lavabo. Então, debaixo dessa escada, no térreo, eu já tenho um lavabo aqui acontecendo. Tá? O que é um lavabo? É um lavatório pequeno e uma bacia sanitária. Então, cabe tranquilamente
debaixo da escada, tá? Nesse trecho aqui. Por quê? O trecho mais baixo do meu lavabo vai estar exatamente nesse ponto aqui, que é o trecho onde eu não posso transitar. Eu posso utilizar aqui como um armário depois. Isso tudo aqui, eu já consigo uma altura suficiente para uma pessoa utilizar o lavabo tranquilo. Lembrando que a bacia sanitária ficando aqui, a pessoa vai estar sentada, não vai ter problema nenhum. Ou mesmo, se ela for ficar de pé, vai estar aqui de frente, então não vai ter problema nenhum. Tá? Então, já matei a questão do lavabo. E otimizei meu espaço. Tá? Junto com isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Vou dividir essa parede no meio. Vou alinhar aqui com a minha escada. E vou criar aqui o meu escritório. E aqui, eu vou fechar e vou pôr minha lavanderia. Criando a minha cozinha integrada com a minha sala. Então, eu tenho espaço delimitado pela cozinha, que eu posso colocar um balcão depois aqui, um passaprato. Né? E a sala, posso criar em 2 ambientes. Sala de estar com sala de jantar. E a porta de entrada da minha humilde residência, eu jogo para cá. Então, já fiz o térreo. Como é que eu vou pensar o superior? Eu vou dobrar a minha folha, ou coloco outra por cima. Novamente, copio o contorno. Aí vai ficar tortura em cima de tortura, mas não tem problema. Porque aqui a intenção é a ideia. Porque se fosse para fazer bonitinho, eu teria pego os esquadros. Agora o gardenal não tá mais fazendo efeito. E a linha tá ficando mais torta ainda. Fiz o contorno e, na sequência, a minha escada. Que ela ocupa este espaço aqui. Ah, esqueci de falar uma coisa. Essa escada, ela tem esse sentido aqui de subida, no piso térreo. Tá? Como é que eu sei que ela sobe por aqui? Eu coloco uma letra S aqui, nesse degrau de baixo. Isso significa o seguinte, que aqui, a partir daqui, eu vou subir. Tá? E... Ai, gente, não. Ai, não dá não. E, a partir do pavimento superior, que é o piso de cima, eu vou fazer o inverso. Eu sei que ela está descendo. Significa que daqui de cima eu vou pôr uma letra D de dado, que é desce. Tá? Então, a escada ela vai ter 2 sentidos. No superior, ela desce, e no inferior, ela sobe.
letra S, subida. E a letra D, da descida. Tudo bem até aí? Tudo bem. Agora, como é que eu vou colocar os 2 quartos, o banheiro social e a varanda? Terminou a minha escada, eu tenho que ter um equivalente, no mínimo, ao meu patamar, que equivale a um corredor. A largura de um corredor aí. Então, já tem meu espaço aqui determinado. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse pedaço aqui. Fechei. E aqui, nesse ponto, eu vou unir aqui, e aqui eu vou pôr o meu banheiro social. Vou puxar essa encrenca aqui. Eu vou ter dormitório 1 e dormitório 2. E eu vou usar a cobertura. Tá? Já tem até que bonitinho. A cobertura que eu tenho aqui, ó. Isso daqui é uma cobertura, um terracinho no pavimento inferior, né? Que já era do contorno da própria edificação inicialmente, né? Eu já vou usar essa cobertura aqui como a minha varanda e esse outro espaço aqui como a outra varanda. Então, já tenho minhas 2 varandinhas aqui. Isso era justamente o que eu ia perguntar. No croquis que a gente vai fazer, pode ter 2 varandas? Pode. Ah, então tá ótimo. Aí, é só brincar de começar por porta. Onde que eu quero pôr a minha porta. Verificar se vai caber o mobiliário. Cadê? Surgiu. Ah, tá aqui. Vira. Se vai caber o mobiliário. Que óbvio que cabe. Olha o tamanho. Ficou fácil agora para vocês entenderem o lance do croquis? Deu para clarear? Muito. Ai, que bom, que já ajudou bastante, gente. Porque assim, pelas perguntas que estavam vindo, né, eu imaginei que não era só aquelas pessoas que estavam perguntando, eu imaginei que fossem outras pessoas que tivessem com a mesma dúvida, que estavam um pouco acanhados de perguntar, tá? Aí foi por isso que eu achei melhor fazer essa aula um pouquinho diferente aí, com vocês, rabiscando junto tudo, né? Porque se fosse na aula presencial, eu teria feito isso na lousa. Mas, né, ou então, eu teria feito na prancheta e vocês ao redor observando aí. Tá? Não sendo, a gente faz um bem parecido aí, né? A gente pega, usa o celular como filmadora e vamos trabalhando.
Então, essa foi a ideia para tentar ajudar vocês a tirar essa dúvida aí, tá, gente? Então, o que mais vocês podem estar fazendo aí, tá? Juntamente com esses croquis, tem gente que gosta de trabalhar com cor. Ainda bem que semana que vem chove. Tempo seco, não aguento não. Minha pele tá craquelada já. Minha conjuntivite alérgica não vai embora? Nossa Senhora. Então, respondendo a pergunta do Ezequiel. Para quando que é para entregar? Eu vou olhar no calendário da escola para quando é que é a entrega do primeiro bimestre, que eu sei que agora é em outubro, mas eu não sei exatamente que dia de outubro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar direitinho a data, tá? E já solto para vocês lá no item de tarefas. Aí eu vou escrever bem grandão, em letra maiúscula, tá? Para entrega. Aí esse é para entregar mesmo, tá? Mas eu vou dar um prazo para vocês sem problema nenhum. O que eu posso sugerir para vocês é o seguinte: conforme vocês forem fazendo, vai pintando a dúvida, vocês querem ter certeza se é isso que vocês estão fazendo ou não. Fez, mais ou menos que nem eu fiz aqui, tira uma foto em arquivo, JPG mesmo, tá? E me manda. Entra lá no chat. Professora, meu croquis tá aqui, pode dar uma olhada? E anexa, tá? Eu recebendo a mensagem de vocês, conseguindo abrir, né? Assim, eu tenho que ter um tempinho para conseguir abrir. Eu vou olhar, vou fazer análise e vou responder para vocês. Olha, tá bacana. Olha, dá uma ajeitada nisso. O espaço entre quarto e o outro tá meio estranho. Vamos repensar. Eu vou dar umas dicas para vocês aí, tá? Teve uma colega de vocês, da outra turma, que chega e falou assim: professora, e se eu tiver 2 ideias, 3 ideias? E aí, como é que eu faço? Né? Eu falei, tá, manda as 2, manda as 3, sem problema nenhum. Né? Eu olho, das 2, uma. Ou eu vou falar, olha, a ideia 1, descarta que não dá para trabalhar, utiliza a ideia 2, ou eu posso falar o seguinte: as 3 ideias estão ótimas, mas se fosse você, juntava a informação de tal com tal e tal, aí vai fazer uma 4ª ideia. Tá? Pode acontecer isso também. Tá? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês. Isso, do jeitão que eu fiz aqui. Tá? A única coisa que eu fiz a escala foi mais ou menos o contorno, né? Para ter uma ideia de proporcionalidade. Tá? Por que dessa proporcionalidade? Para eu saber se de fato essa divisão que eu estou fazendo aqui vai caber o mobiliário. Aí o mobiliário tem que ser na escala bonitinho. Tá? Então, é a única coisa assim que eu peço para vocês não se perderem nisso. Tá? Então, assim, pegar aquele desenho que foi passado para vocês, desenhar o contorno dele, nem que seja na mão mesmo, na escala para 50, vocês conseguem fazer, né? Utilizando aquela coisa toda, joga esse quadro para cá, joga esse quadro para lá, vira para lá, tá? Aí vocês conseguem, tá? Dá para fazer. Tá? Então, pelo menos o contorno e o restante tudo à mão, tá? Que nem o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho ele bonitinho desenhado já na escala,
que é minha matriz. Tá? Aí o croquis na mãozona. Tá? Eu consegui utilizar o quê? A proporcionalidade dele para manter. Fica mais fácil. Assim, a mão livre? Sim. A escala é mais ou menos. Tá? Ah, beleza, Davi. Alguns de vocês me mandaram, mas eu acabei não olhando todos, tá? Eu vi um ou dois aí, mas não olhei todos. Eu vou dar uma olhada no seu. Eu já dou uma olhada e te dou uma resposta aí. Sem problema nenhum. Show. Tá? Aí, como eu estava falando para vocês, se alguém quiser trabalhar com cor, também, né? Para determinar o quê? A questão dos setores. Então, aqui vai ficar um setor. Aí aqui vai ficar o outro, que é a lavanderia. E vamos lá. Aí vocês vão falar assim, tinha que ser coisa de arquiteto. Mexer com canetinha. Não tem coisa mais gostosa. Tá? Aí você vem aqui os dormitórios. Aqui, banheiro. Tá? Você consegue dividir os setores também. É uma outra opção. Tá? Tem gente que gosta de trabalhar com cor. Por que não? Né? E fiquem à vontade. Tá? Isso é o croquis. Aí você consegue ver a informação do térreo com o superior depois. Não posso dizer para vocês. Não agora, nesse semestre, né? Mas para o semestre que vem, o desenvolvimento estrutural da edificação. Para esse daqui, seria a parte de hidráulica. Parte de hidráulica, parte de elétrica. A gente já consegue observar como é que a hidráulica e a elétrica, no croquis, eles podem se trabalhar o piso inferior com o superior. Aí você vai assim, mas não ficou legal. Então eu posso alterar algumas coisas aí. Essa aqui é a ideia do croquis. Para começar a tirar a maior parte dos problemas no rascunho. Porque quando eu for passar a limpo, os problemas vai ser o quê? Fazer um refinamento desses problemas encontrados. Tá? E o nome já diz, é passar a limpo. Não é ficar perdendo tempo em resolver problemas. Os problemas a gente começa a resolver no croquis inicialmente. Tá? Não sei se eu soube me fazer entender aí. E aí, dúvidas?